Então, qual seria o órgão mais importante para a gente conseguir liberar o nosso potencial, a capacidade de ter um orgasmo de corpo e de alma, um orgasmo que não se limite apenas aos órgãos genitais? A verdade verdadeira é que isso vai depender muito da história de vida de cada um, de cada uma. Vamos supor, se uma pessoa ela já vem de toda uma vida onde ela é controladora e tem a tendência de controlar tudo com a mente dela, ela vai ter que trabalhar muito esse silenciamento da mente, o relaxamento do corpo, a entrega. Isso tudo não acontece do dia para noite, nem apenas com um exercício, é de fato uma prática, né? Que você vai fazendo e vai vendo no dia a dia como vai alterando, vai se transformando. Não é do dia para noite. Isso tem uma sabedoria, está ligado com o que eu vou falar e está relacionado com essa resposta mais direta que eu vou dar. O órgão, se a gente não olhar apenas para a história de vida de cada pessoa, se a gente pensar no panorama geral da sociedade que nós vivemos, de como a sexualidade é tratada, como são feitos de fato as atividades sexuais, que são muito mecanizadas, muito robotizadas, é muito focada apenas na penetração, muitas vezes, é muito focada em acabar o ato sexual com o orgasmo, então o orgasmo ele acaba sendo um objetivo a ser perseguido. Tudo isso nos coloca dentro de uma série de condicionamentos que estão relacionados com os condicionamentos que vêm dos valores dessa sociedade patriarcal. Essa sociedade patriarcal, ela coloca o masculino, o homem, como senhor das famílias, senhor da sociedade. E tudo aquilo que não é masculino acaba perdendo, ficando inferiorizado com relação a esse corpo masculino. Isso é uma questão. No entanto, quando a gente está falando aqui de todos os corpos, masculino, femininos, não binários, trans, e a gente deixa um pouco de lado essas questões de gênero e de órgão biológico também, essas questões sociais que vão impactar com certeza e que devem ser analisadas, mas quando a gente pensa só nessa questão do ser humano, todo ser humano que vive nessa sociedade, a gente já sabe que por conta dessa sociedade patriarcal, mesmo os homens tendo uma vantagem dentro dessa organização, eles também sofrem. Porque essa organização que nós criamos, ela coloca a mente, a razão e as ideias como muito melhores do que, por exemplo, o corpo, a arte, o sentimento, ou isso tudo que é vinculado a uma qualidade feminina. Então, todo mundo sofre, porque mesmo homens têm o racional e o emocional. Mesmo homens precisam da mente, mas também da atividade do corpo para ser capaz de ter um orgasmo de corpo e de alma, um orgasmo de qualidade, que traga relaxamento e vitalidade e não deixe energias dentro que a gente não consegue descarregar. Então, até homens vão ter essa dificuldade, porque essa dificuldade de descarregar, elas estão atreladas a essa necessidade que todo ser humano passa, alguns mais, outros menos, de caber dentro desses moldes da sociedade. Então, para caber dentro desses moldes, a gente tem que ir abrindo mão, muitas vezes, de quem nós somos, da nossa singularidade, da expressão da voz da nossa alma, do nosso jeito de se mover, e vai ficando tudo rígido, padronizado. É por isso que muitas vezes as pessoas querem, sei lá, expressar alegria e às vezes nem um sorriso vem, porque ficou mecanizado até essa expressão. Agora imagina na atividade sexual como isso se torna mais profundo e mais desafiador também, não é mesmo? Você querer mover seu corpo de um jeito, querer sentir, liberar o corpo para sentir, mas existe uma trava no corpo que vem desses condicionamentos que geram sofrimento em determinados momentos da vida, e a maneira que a gente aprende a lidar é contraindo o corpo. Então, pensando nesse panorama geral, qual seria o órgão mais importante de ser estimulado? Primeiro, o órgão mais importante de ser estimulado é a pele. A pele é o maior órgão erógeno do corpo. A pele é muito sensível. A gente é capaz de sentir prazer em toda a nossa pele, mesmo que não seja a pele que está ali no órgão genital, você percebe? E quando você vai passando, que seja os dedinhos, fazendo um carinho que seja, antes de começar em si a troca sexual, seja com você ou seja com o outro, o que você está fazendo com você quando você vai estimulando a sua pele com presença, com consciência? Você vai criando um ambiente de qualidade para uma conexão existir, uma conexão entre você com você mesma e uma conexão com o outro também, que só vem dessa conexão com você mesma. Essa conexão ela só surge quando você se sente segura. E para esse corpo se sentir seguro, é preciso ir tocando ele, tocando essa pele, como quem diz, tá tudo bem, a gente pode relaxar, estamos entrando numa atividade gostosa e eu tô aqui para viver o que essa atividade proporcionar, não para perseguir um orgasmo, não para fazer uma performance, entende? Então é esse toque que vai trazendo essa mensagem de amor, de conexão e de liberdade para essa energia sexual fluir, dançar, não para que ela tenha que ser de um jeito específico e chegar em algum lugar. E o outro órgão que está muito conectado com a pele também, com esse potencial de conexão, é os olhos.
Então, primeiro fazer essa conexão com a pele, mesmo que seja de olhos fechados. E depois olhar para o seu parceiro, para sua parceira, antes de vocês continuarem essa troca. Olhar nos olhos, olhar um na mão do outro, olhar para o órgão sexual do outro, que seja. São diferentes maneiras de você ir brincando e ir criando esse ambiente de conexão e de segurança para esse corpo que muitas vezes está sofrido, tem registros de dor, de sofrimento, vinculado à sexualidade muitas vezes, para que ele possa ir se abrindo. Porque mesmo que na nossa mente, às vezes a gente está olhando para uma pessoa que a gente confia, começa a colocar um estímulo sexual, conecta com uma questão inconsciente com essa sexualidade, mesmo que a pessoa que esteja na sua frente seja uma pessoa da sua confiança, pode ser que esse corpo trave e você tenha dificuldade de ter esse orgasmo, tenha dificuldade de se soltar, de se entregar. Então, realmente não é metáfora, é literal. O corpo, para se sentir seguro, ele precisa ser tocado com amor, com presença. Estimular a pele, esse potencial bioelétrico, abrir os portais dos sentidos, da sensibilidade e os potenciais de conexão pela pele e pelos olhos. Não é à toa que a pele e os olhos estão conectados com o primeiro segmento corporal, com a primeira ferida do desenvolvimento, aquela fase da psicologia que a gente chama de esquizoidia. Remete ao momento que o bebê ainda está sendo formado, ainda está na barriga da mamãe, é um feto. E a pele e os olhos, eles têm uma mesma origem nessa formação do feto. E são formadas cedo também, por isso essa conexão também com a alma e com os outros planos, com as outras dimensões e com a primeira ferida do desenvolvimento também. Não é à toa que a melhor maneira de prevenir essa ferida do desenvolvimento, que é a primeira, é ser presente e conectado com o bebê. O bebê precisa se sentir seguro, se sentir que tem uma presença ali, para ele se sentir bem-vindo. Para ele sentir isso, ele precisa realmente desse olhar de qualidade, desse toque do adulto, para ir abrindo os canais de vida no corpinho dele. Sem isso, a vitalidade no corpo dele mingua, ele faz uma tentativa inconsciente de voltar para o outro plano, e aí a descida para a vida se torna sempre mais desafiadora, mesmo na fase adulta, para quem tem essa ferida do desenvolvimento muito forte. Essa incorporação na vida se torna muito difícil. São aquelas pessoas muito no mundo da lua, com pouca vitalidade no corpo, mas com facilidade de se conectar com outras dimensões. Agora vê, olha que coisa, né? Facilidade para se conectar com a outra dimensão, mas a tarefa de vida é incorporar essa conexão com a outra dimensão nessa. É uma atividade da sexualidade essa, do corpo e da alma. Eles precisam se unir. A alma se expressa pelo corpo, mas para ela descer, nascer, é preciso abrir os canais de vida, de sensibilidade. Isso começa desde quando a gente é bebezinho, essa atividade da sexualidade. Apesar de que a atividade do sexo, a atividade sexual, é só na fase adulta. Então vocês percebem a diferença entre sexo e sexualidade e como a pele e os olhos estão nos dois. A sexualidade, ela nasce quando a gente nasce. E podemos exercer uma atividade sexual, ter relações sexuais plenas e saudáveis a partir de como a gente desenvolve e conhece a nossa atividade da sexualidade no corpo e na vida. Faz sentido para vocês?